Bom dia, quinto ano. Vamos para mais uma atividade? Hoje nós faremos a atividade número 3 de língua portuguesa. Vamos lá? E para que nós possamos realizar as atividades propostas no roteiro, nós primeiro vamos realizar a leitura de um conto. Vocês se lembram a estrutura desse gênero textual? Vamos recordar um pouquinho? O conto é uma narrativa também, só que é uma narrativa mais curta e que tem apenas um conflito, tá? No conto, há poucos personagens, tá? O espaço ou cenário que acontece a história é mais limitado. E vocês se lembram como que é o nome da parte da história que tem a maior tensão? Vocês se lembram? É o clímax, né? Então, nós temos que lembrar que o conto tem apenas um conflito. Então, vamos para a leitura desse conto? Se assim é, assim será? Conto de Silvinha Meireles. Tudo era bem normal lá em Santo Antônio da Lamparina. As crianças iam para a escola enquanto os pais trabalhavam. Todos riam, se divertiam e às vezes ficavam bem tristes também. Tomavam banho, soltavam pum e tinham coceira no pé, como toda gente em qualquer parte. Só tinha um detalhe, mínimo, insignificante, que deixava tudo com cara de esquisito e diferente. Lá, o dia era escuro como a noite, e quando era noite também. Os moradores estavam acostumados. Viviam à sombra da lua, estudavam à luz do abajur, sabiam brincadeiras de escuro, gato mia, cabra seca, detetive. Os mais velhos diziam que lá sempre foi assim e que, se é assim, assim será até o fim. Sentiam-se cansados de imaginar como seria viver num lugar claro e diferente. Os mais jovens sonhavam e diziam que conhecer o sol era o maior desejo que tinham no mundo, no universo. Um desejo infinito. Por que ninguém pensava em se mudar dali? Porque lá havia o mais lindo luar e o mais delicioso banho de mar e um povo com um sonho em comum. Às vezes, coisas assim são suficientes para nos fazer ficar. Num dia à noite, chegaram dois e mais 3 ou 5 equilibristas. Era uma família de artistas. Enquanto uns tocavam, outros faziam lances incríveis, coisa de especialista. Há muito tempo, o vilarejo não recebia visita tão animada. Os equilibristas estavam acostumados a se apresentar até o sol raiar e estranharam. Já se sentiam cansados e nada do dia clarear. O sol não vai aparecer? E foi assim que souberam que em Santo Antônio da Lamparina o dia era tão escuro como a noite e que já estavam acordados fazia 2 dias e meio. Daí o nome da cidade? Daí o nome. Mas por que é assim? Diz meu avô que o avô dele dizia que o seu tataravô ensinou que é assim, porque sempre foi assim e assim será até o fim. Os artistas acharam aquela explicação meio fraquinha e de quem já cansou de procurar solução. Avisaram que por 5 dias escuros e 4 noites treinariam um novo número exclusivo e então voltaria para o espetáculo de despedida. Voltaram. Voltaram com o número mais arriscado e sensacional de equilíbrio, coragem e precisão, já visto em toda a história da humanidade. Precisaram de muita concentração. Foram subindo um sobre o outro, e sobre o outro, e sobre o outro, e sobre o outro, e sobre o outro ainda. Até que o menino equilibrista mais levinho e muito craque, com o braço bem esticado, atingiu o céu. Com a ponta do dedo fez um picote. Um pequeno rasgo no céu por onde passou um facho de luz.
Era mínimo, mas suficiente para iluminar de alegria e expectativa cada santo-antonipa lampariense. Podiam saber como era o sol, a luz e o calor que vinham do céu. Devagar o rasgo foi aumentando, sozinho, com o furo de meia vela que vai crescendo até virar um rombo. E um dia, Santo Antônio da Lamparina amanheceu toda e completamente iluminada. Os moradores, que nem tinham venezianas e cortinas, acordaram sobressaltados com tanta luz. Festejaram até o sol raiar outra vez. Até hoje, não se cansam de ver o sol nascer e depois o sol se pôr de novo. O sol nascer e mais uma vez o sol se pôr. Acham graça? Agradecidos. Que conto legal, né, quinto ano? Imaginem só viver nesse lugar, Santo Antônio da Lamparina, onde tudo era escuro. Nossa, muito engraçado, não é mesmo? Então, após a nossa leitura, agora nós vamos realizar as atividades propostas no roteiro, tá bom? Então, vamos lá. Após a leitura do texto, responda as questões no verso desta página. Primeira questão, letra A. O que a cidade de Santo Antônio da Lamparina tinha de diferente de uma cidade comum? Então, quinto ano, como que a gente vai fazer para resolver essa questão? Nós vamos voltar no texto. Lembra que a prof falou que no texto tem apenas um conflito? Qual que é esse conflito? O que a cidade de Santo Antônio da Lamparina tinha de diferente das outras cidades? Então, nós vamos voltar ao texto e procurar, tá bom? E na folha de respostas, que foi junto com o roteiro de atividades, vocês vão responder o que Santo Antônio da Lamparina tinha de diferente de uma cidade comum, tá? Então, essa questão não está difícil, é só nós voltarmos ao texto para verificar o porquê que ela era diferente. O que tinha nessa cidade que era diferente de outra cidade, tá bom? Então, aí nós vamos responder na folha de respostas, tá bom? Que está junto com o roteiro. Então, é lá que vocês vão responder, tá bom? Segunda atividade, letra B. O que os moradores diziam quando eram questionados sobre o que acontecia por lá? Então, para a gente responder essa questão, nós também vamos voltar no texto, olhar o que os moradores diziam quando eram questionados por outras pessoas por que em Santo Antônio de Lamparina acontecia algo diferente. Qual que é a resposta que eles davam, tá bom? Então, aí nós vamos colocar também na folha de resposta. Atividade número 3, né? Que é a letra C. Por que você acha que os moradores não se incomodavam e nunca tentaram buscar outra explicação para o que acontecia naquele local? Então, a resposta também está no texto, tá bom? Então, nós vamos voltar, vocês responderão. Nós vamos voltar ao texto, encontrar a resposta, que não está difícil, e colocar na folha de resposta, tá bom? Letra D. Destaque no texto as linhas que possuem diálogo entre os personagens. Como as falas dos personagens foram marcadas no texto? Quais os sinais de pontuações que foram utilizados? Lembra que a prof falou que o conto também é uma narrativa. Então, na narrativa, existem falas. Os personagens, eles se comunicam um com o outro. Então, existem falas. Então, o que nessa atividade, nós vamos destacar. Então, vocês vão pegar um lápis colorido ou lápis grafite mesmo e destacar no texto. Pode circular, pode grifar, tá? As linhas que possuem diálogos entre os personagens, tá bom? E quais os sinais de pontuações que a gente utiliza num diálogo? Então, nós vamos destacar esses sinais de pontuação também, tá? Quais foram esses sinais de pontuações? O que nós utilizamos para destacar uma fala num texto? Então, aí nós vamos grifar no texto as linhas que possuem diálogos, tá? E na folha de respostas, vocês vão colocar quais os sinais de pontuações que nós utilizamos
para indicar uma fala de personagem no texto, tá certo? Questão é: em textos narrativos, o narrador é um elemento muito importante. É ele quem conta a história. Ele pode participar da narração como personagem ou apenas ser um observador, que narra a história. Letra F. O narrador deste texto é um personagem ou apenas um observador? Para resolver essa questão, para responder, nós temos que pensar. O narrador, quem contou esse texto, quem contou esse conto, ele participou da história? Então, o narrador se ele participou, ele era um personagem dessa história. Se ele apenas observou e contou, então ele só observou a história. Então, nós vamos voltar ao texto e observar, verificar. O narrador, ele participou do texto? Se ele participou, ele é uma personagem do texto. Então, nós vamos colocar que ele também era uma personagem. E se ele apenas observou, nós vamos colocar na folha de resposta que ele apenas observou, tá bom? Letra G. Se você fosse o autor deste texto, como escreveria o final? Ele seria diferente? Então, aqui, qual que é a proposta da atividade? Nós realizarmos uma produção de um novo final. Porque aqui, o texto termina que os equilibristas conseguiram fazer um rasgo no céu e que o sol apareceu. Vocês concordam com esse final? O que vocês fariam de diferente? Então, na folha de respostas, nós vamos criar um novo final, um final bem interessante para esse conto, tá bom? Que é muito legal esse conto. Então, nós vamos realizar um novo final para esse conto, tá bom? Então, bons estudos para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês nos chamem nos grupos do WhatsApp, ok? Um beijo e até a próxima!